Olá, estamos aqui com Redação para Vestibular, o curso de Redação para Vestibulares do TA Textual, com este vídeo intitulado Como é a redação da FUVEST? Vamos lá, vamos ver o que nós veremos neste vídeo. Neste vídeo nós vamos analisar uma proposta de redação da FUVEST, vamos ver como que ela é apresentada e fazer uma interpretação dos textos para que você pegue o jeitão de fazer a coisa, certo? E vamos pensar também sobre qual o estilo de texto que este vestibular espera encontrar quando o avaliador ler o seu texto. E o que é valorizado neste vestibular, ou seja, quais são os critérios de avaliação da FUVEST. A FUVEST, ela pede para que você escreva uma dissertação que exponha seu ponto de vista. Já pediram outros gêneros, mas é pouco provável que isso volte a acontecer. O manual, ele diz expressamente o seguinte, entre aspas, a redação deverá ser obrigatoriamente uma dissertação de caráter argumentativo. E aí, então, essa dissertação da FUVEST tem um estilo próprio, certo? Agora eu te pergunto, antes de nós entrarmos no estilo da FUVEST, você já curtiu o nosso vídeo? Você já se inscreveu no nosso canal para não perder nenhuma live, para não perder nenhum vídeo novo que estreia todas as semanas? Se ainda não fez isso, por favor, inscreva-se no canal, ligue as notificações e veja aí na descrição que logo no início da descrição dos nossos vídeos você tem um link para poder doar quanto quiser para o canal e participar e nos ajudar aí a podermos melhorar o nosso curso e nos dedicarmos ainda mais a ele, certo? Então agora sim, vamos ao estilo da proposta de redação deste vestibular, da FUVEST que estamos tratando aqui. É diferente do estilo do Enem, que está no vídeo anterior deste módulo, certo? Do vídeo 2. O Enem colocava uma situação problema para ser resolvida. A FUVEST não. Ela varia um pouco de abordagem, mas ela sempre mantém um estilo, vamos dizer assim, reflexivo. É mais difícil, não é impossível, né, encontrar um tema mais polêmico na FUVEST, aqueles que você tem que dar uma resposta no estilo sim ou não, concordo, discordo. Quer ver, para você ter uma ideia, vamos ver alguns temas dos últimos anos da FUVEST. Em 2020 agora, o tema foi o papel da ciência no mundo contemporâneo. Percebe como não é uma coisa polêmica de dizer eu concordo com a ciência, eu discordo, eu acho que sim tem um papel, não tem um papel. Ela quer saber qual é o papel da ciência no mundo contemporâneo. Tem uma pergunta aí que está por trás, não é, desse título, desse tema, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Em 2019, o tema foi de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Pergunta, qual que é a maneira que o passado contribui para a compreensão do presente? Também não tem como concordar, discordar. Dá para você dizer que contribui muito, contribui pouco, etc. Mas não é um tema polêmico. Em 2018, aí nós temos um tema mais polêmico. Mas não, polêmico. Devem existir limites para a arte? Aí sim, tá vendo como é difícil, mas não é impossível de acontecer? Você pode dizer, sim, devem existir, não devem existir, concordo que devam existir, discordo que devam existir. Em 2017 o tema foi, o homem saiu de sua menoridade, de acordo lá com o conceito de menoridade e maioridade de Kant, né, de Immanuel Kant. De novo, não polêmico. 2016, as utopias indispensáveis, inúteis ou nocivas. Ele já te coloca aí as opções para falar um pouco disso. É um tanto polêmico, mas não chega a ser extremamente polêmico. O que une todos esses temas? Não sei se você percebeu, eu até fiz um esforço lá no primeiro que não tinha um ponto de interrogação no final, para que você percebesse que praticamente todos, ou na verdade todos, são perguntas. Perguntas que esperam uma resposta. Algumas são aparentemente básicas. Você pode dizer devem ter limites, né? A arte deve ter alguma coisa que limita. Não deve, são indispensáveis, né? As utopias. Não, o homem não atingiu a maioridade, ou sim, o homem atingiu
saiu da minoridade, etc. São básicas, nem tanto polêmicas, porque vão para um lado da explicação da sua resposta. A questão não é nem tanto responder. Responder até é fácil, é isso. A questão é como que você argumenta sobre a sua resposta, a explicação. É o pensar sobre o tema. Portanto, a palavra de ordem para a FUVEST não é mais solucionar como era lá para o Enem, não é? Essa é a grande diferença. Lá você tinha um problema a ser resolvido, então você tinha que obrigatoriamente apresentar uma proposta para a resolução daquele problema na conclusão. Aqui não, neste vestibular agora, você, na maior parte dos casos, nem cabe fazer uma proposta de intervenção na conclusão, propor ações para que se resolva a minoridade com relação ao conceito de Kant. Pode até caber, depende da sua tese, né, ou da abordagem que você coloca. Mas quer ver, vamos ver alguns exemplos, né, para ficar um pouco mais claro. No texto sobre a minoridade de Kant mesmo, se você defender que o homem já saiu da minoridade, qual a proposta você poderia sugerir para isso? Seria uma solução para alguma coisa? Seria de fato pertinente propor algo, de repente para se manter, né, fora da minoridade, não regredir? Talvez, né? Dá para fazer sim, mas o quanto seria importante propor algo? Talvez aqui coubesse melhor uma conclusão do estilo resumitivo, de síntese, não é? Já naquele texto sobre os limites para a arte, se devem existir ou não, aqui parece mais coerente você propor alguma coisa. Se você defende que sim, que devem haver limites, como você pode definir esses limites? Como você pode aplicar esses limites? Se você acha que não devem haver limites, como que você pode preservar a liberdade da arte, não é? Você pode estar um pouco ansioso, ansiosa, angustiado, angustiada e pensando assim, como eu faço todas essas conclusões? Calma, mais à frente, no último módulo, nós vamos tratar só de conclusões, então veremos como você pode fazer conclusões matadoras para cada estilo de vestibular aí, Enem, FUVEST, VUNESP e etc. Tá bom? Vamos falar agora um pouquinho então sobre o estilo que a FUVEST espera de você. Já que não trata de uma situação problema e ela coloca sempre este tema numa forma de pergunta, isso faz com que o desenvolvimento do texto tome um rumo diferente, tome formas um pouquinho diferentes, não é? Vamos ver mais ou menos como são essas formas. Não é preciso mais mostrar como que a situação chegou a determinado ponto. Então, temos um problema, no começo começou desta forma, ao longo do tempo foi piorando, se desenvolvendo esse problema e agora estamos nessa situação que precisamos resolver. Não, agora não. A FUVEST quer que você expresse o que você entende sobre determinados conceitos. O conceito de arte, o conceito de liberdade, o conceito de minoridade para Kant, o conceito de utopia. E como que estes conceitos se relacionam com o mundo em que vivemos. O estilo, então, para repetir, ficar bem forte na sua cabeça e você não se perder nunca, o estilo aqui é da argumentação reflexiva. Para fechar essa parte aí sobre o estilo da FUVEST, o que diz o manual da FUVEST? Se espera que o candidato, visando sustentar um ponto de vista sobre o tema, demonstre capacidade de mobilizar conhecimentos e opiniões, argumentar de forma coerente e pertinente, articular eficientemente as partes do texto e expressar-se de modo claro, correto e adequado. Os textos da proposta, então, eles deixam de ser textos motivadores. Agora a gente pensa em textos de apoio, porque você vai precisar interpretar estes textos, tá bem? Você tem que trazer as ideias que contêm estes textos, que esses textos contêm, para o seu texto, para mostrar se aquilo você concorda, discorda, qual a sua opinião sobre aquilo. Eu vou começar a fazer agora, então, a interpretação da proposta de texto da FUVEST de redação, é a proposta de 2019.
Tem aí no link para você pode baixar aí na descrição, eu coloquei um link para você baixar a proposta de redação de 2019 da FUVEST. Caso o link já esteja corrompido ou não exista ou haja algum problema, é só buscar no Google aí proposta redação FUVEST 2019 para que você acompanhe, tá bem? Então vamos ver, vou jogar na tela para você os textos da proposta e vamos interpretá-los um a um. Então olha só, o primeiro texto, né, da proposta de redação da FUVEST, isso é algo importante na proposta de redação da FUVEST, ela primeiro apresenta os textos de apoio para no final te dar ali o comando, não é? O que você tem que fazer com estes textos. Então vamos lá, o primeiro texto, um texto curtinho do Jorge Santayana, chamado A Vida da Razão, de 1905, volume 1, capítulo 12, etc. Então estamos lá, o progresso, longe de consistir em mudança, depende da capacidade de retenção. Primeiro período do parágrafo. O que a gente pode entender desse primeiro período do parágrafo? Isso é muito importante fazer quando está interpretando aí o parágrafo, o texto motivador, o texto de apoio. O progresso, longe de consistir em mudança. Então ele está distanciando progresso, a ideia de progresso, de mudança, de mudar. Não é só mudar. É longe de consistir em mudança, ou seja, de ser sinônimo de mudança. Uma coisa quando consiste em outra é sinônimo da outra. É igual a outra. Ele depende, o progresso, da capacidade de retenção. E o que é reter? Reter é manter, ficar com alguma coisa, não é? Segurar algo. Então o progresso, ele, distante aí de uma ideia de mudar, ele depende, ele precisa de reter alguma coisa, de manter alguma coisa. Continuando o texto, quando a mudança é absoluta, então quando só tem mudança, não permanece coisa alguma a ser melhorada e nenhuma direção é estabelecida para um possível aperfeiçoamento. Vamos por partes. Se a ideia de mudança é total, é absoluta, nada fica. Então, não fica nada para ser melhorado. Acaba tudo, sempre. Nenhuma direção é estabelecida para o possível aperfeiçoamento. Então, se eu não tenho nada que eu retive, que eu mantive e eu preciso melhorar este ponto, eu não sei para que lado eu vou. Então, o progresso precisa manter algumas ideias, algumas experiências. Depois do ponto e vírgula aí no texto, e quando a experiência não é retida, não é mantida, a infância é perpétua. Então, se não se mantém nada, a infância é perpétua. O que ele quer dizer com esse a infância é perpétua? A infância é a época da descoberta, de descobrir e aprender coisas novas, aquilo que é o desconhecido. Se você não mantém nada, isso vai ser eterno, é uma eterna descoberta. Não se mantém nada e não se progride, não se melhora as coisas. O segundo texto é um texto do Carlos Drummond de Andrade, um poema intitulado A Paixão... Intitulado não, né? Ele é intitulado O Historiador. Está no livro A Paixão Medida, de 1981. Sempre importante dar uma olhada aí, não é? Nesses créditos dos textos. Você viu que a primeira coisa que eu li no primeiro texto foi de quem que é esse texto e quando ele foi publicado, não é? Porque talvez no seu texto você possa retomar as ideias fazendo uma alusão a isso. Em texto do início do século XX, do início do século XXI, etc. Aqui no caso do século XX, né, 1981, dos finais aí do século XX. Carlos Drummond de Andrade, um historiador, ele diz: veio, né, o historiador, para ressuscitar o tempo e escalpelar os mortos. Escalpelar, se você não sabe, se você não assistiu nenhuma série tipo Game of Thrones, etc., você sabe ou não sabe que escalpelar é arrancar o couro cabeludo, né, da pessoa, com o cabelo e etc., arrancar o escalpo. Ou seja, tirar aquilo que tapa, que está por cima, que é superficial. Então, o historiador veio ressuscitar o tempo, trazer o tempo de volta à vida, escalpelar os mortos, tirar, né, essa casca, essa primeira impressão que pode passar aquilo que já foi, que já morreu. Escalpelar não só os mortos, mas é tudo objeto direto do verbo escalpelar. Escalpelar o quê? Os mortos,
as condecorações, as liturgias, as espadas, o espectro das fazendas submergidas, o muro de pedra entre membros da família, o ardido queixume das solteironas, os negócios de trapaça, as ilusões jamais confirmadas nem desfeitas. Então o historiador vem tirar aquela ideia ou tirar, né, a ilusão, a primeira ideia que você tem sobre algo, a aparência de algo, para mostrar talvez aquilo que seja mais feio, né, pelo ato de escalpelar traz aí esse sentido, de todas essas coisas. E o finalzinho desses últimos versos que eu li, né, as ilusões jamais confirmadas. Uma ilusão que não se confirma e nem pode ser desfeita, porque não dá para reviver o tempo, mas dá para olhar para ele criticamente. Veio para quê? Para contar o historiador o que não faz jus a ser glorificado, aqueles detalhes que não são tão bonitos. E se deposita grânulo, né? Essas coisas não glorificadas, se deposita em pequenas partezinhas, grânulos aqui e ali, no poço vazio da memória, ou seja, vão sendo meio que esquecidas, se depositando lá no fundo, umas coisas difíceis de chegar até elas. É importuno o historiador, ou seja, ele é chato, é uma pessoa que vem para desfazer verdades que você acreditava muito, etc. Sabe-se importuno, ele sabe que ele é esse chato e insiste. Rancoroso, fiel. Tá aí o papel do historiador para o Carlos Drummond de Andrade. É sempre interessante você fazer relação, esse texto com o texto anterior. Então, o texto anterior diz que é preciso reter coisas para melhorar. Se o historiador é esse que traz luz a certas coisas, não é? As ideias, para que elas sejam melhoradas, então ele é importante para isso. Esse que escalpela, que traz o olhar crítico sobre a história. Próximo texto. No próximo texto aqui é uma escultura que tem um texto verbal que a acompanha. A escultura do Flávio Cerqueira, chamada Amnésia, de 2015. A amnésia é o esquecimento, não é? Nas imagens, então, mais importante ainda você olhar para a legenda que acompanha, para saber qual é o título, esse título vai te apontar algumas coisas, e aí um texto do jornal, do Nexo Jornal, que acompanha a imagem na publicação. Essa escultura de um garoto negro foi esculpida no tamanho real de uma criança, com seus cabelos crespos, seu nariz largo, sua boca marcada. A criança segura uma lata por sobre sua cabeça, de onde escorre uma tinta branca sobre seu corpo, feito de bronze. O bronze escuro, que marca a cor da criança, né, da pele da criança também, em contraste com a tinta branca que ele mesmo, que a própria criança, está a derramar sobre si, ou seja, ele mesmo faz a ação de embranquecimento, de tornar-se aquilo que ele não é. Talvez a ideia aqui que a gente possa relacionar, já trazendo alguma coisa de fora dos textos, é, com relação aos textos anteriores, se essa criança, se a pessoa não sabe do seu passado, não sabe das suas origens, não reteve, né, a experiência dos antepassados que o historiador pode trazer, reviver, ressuscitar. Ele não carrega consigo uma identidade, e aí eu posso, de repente, fazer um link com a ideia que o Paulo Freire traz em Pedagogia do Oprimido, que o sonho do oprimido é tornar-se o opressor. Então aquele que não tem a memória, ele tenta tornar-se aquele que o oprime. Interessante. Próximo texto, que é o maior aí da coletânea da FUVEST 2019, é um texto do Eduardo Viveiros de Castro, publicado no jornal de Portugal, chamado Público.pt, não é? Em 2018. E aí ele diz, a minha vontade, com a raiva que todos estamos sentindo, é deixar aquela ruína, o Museu Nacional depois do incêndio, como memento mori, como memória dos mortos, das coisas mortas, dos povos mortos, dos arquivos mortos, destruídos nesse incêndio. E não construiria nada naquele lugar e, sobretudo, não tentaria esconder, apagar esse evento, fingindo que nada aconteceu e tentando colocar ali um prédio moderno, um museu digital, um museu da internet. Não duvido nada que surjam com essa ideia. Gostaria que aquilo permanecesse em cinzas, em ruínas, apenas com a fachada de pé, para que todos vissem e se lembrassem. Um memorial.
Olha que interessante, né? No texto ele trata o próprio fato do museu ter pegado fogo como algo a ser lembrado. Isso é que precisa mudar. E aí traz uma ideia de que, sobretudo, não tentaria esconder, apagar esse evento. Dá pra gente relacionar com uma ideia de que aquilo que é ruim, que não foi bom para nós, né? De repente algo possa ser um trauma, algo muito difícil, etc., na memória histórica, né? Estamos tratando aqui de história. Ele não deve ser apagado, mas deve ser lembrado. Por quê? Por quê? Relação com os outros textos. Porque para haver progresso, para não se repetir o erro, para não se fazer de novo certas coisas, etc., é preciso manter a memória, reter a experiência, saber do que aconteceu, certo? Então vamos já, para não ficar muito tempo nesse texto, vamos já para o próximo texto, do Walter Benjamin, né, sobre o conceito de história, de 1940, aí, a publicação. Ele diz, o Walter Benjamin, filósofo, articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Tem uma relação com o texto do Drummond, não é? Ou seja, o historiador é aquele que traz, mas que ele vai trazer, escalpelar ilusões nunca desfeitas ou confirmadas, porque não dá para reviver o fato como foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, daquelas lembranças grânulas, como disse o Drummond, né? Lembranças pequenas, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Ou seja, é preciso saber usar a memória. Você tem a memória sobre algo, e aí para que serve isso? Para saber como foi o fato e apenas isso? Não, para que na hora em que ela relampeja num momento de perigo em que aquilo pode se repetir, você tenha esse conhecimento e saiba sair disso. E aí agora chegamos no comando, né, da proposta de redação da FUVEST, que ela diz, considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redige uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema. E aí vem, de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente, considerando ideias apresentadas nos textos, por isso são textos de apoio, certo? E também outras que você julgar pertinentes. Não deve ficar só nas que foram apresentadas nos textos, você tem que trazer coisas a mais, ok? Vamos pensar, eu vou fazer um resumo para você agora junto contigo de quais foram as ideias que esses textos apresentaram. Porque a FUVEST espera que você faça esse diálogo com os textos, então é importante que quando você vai fazendo a interpretação dos seus textos, né, dos textos dos seus não, do texto que a FUVEST apresenta para você, você anote quais são as ideias principais que os textos trouxeram, não é? Porque isso vai precisar ser colocado. Você não deve se referir diretamente ao texto. Você até pode fazer uma referência a esses textos, né? Mas tem que contextualizar bem, porque o seu leitor do texto é um leitor imaginário que não leu o texto original. Então não é só falar assim, segundo o texto do Drummond, eu discordo. Não é dessa forma, não é? Então é só trazer um poema de Carlos Drummond de Andrade sobre o historiador, traz ideias, das quais é possível discordar segundo isso, isso e aquilo. É assim que você tem que fazer a costura do teu texto, né? Então vamos fazer aí essa listagem, você pode anotar, né? O que se espera aí do seu texto que faça um diálogo com os textos de apoio, tá lá no comando. Então, quais são as ideias que retiramos dos textos? Que não dá para você falar, não, esse texto não disse isso, é a interpretação do texto. O texto tá a dizer aquilo e você precisa dialogar, você pode concordar ou discordar do que o texto disse. Então, em primeiro lugar, a primeira grande ideia que vem da leitura de todos os textos é que conhecer o passado é fundamental para progredir. O tema da FUVEST aí 2019 era, né, como o passado, né, pode ajudar aí na compreensão do presente. A ideia que os textos de apoio trazem é essa, conhecer o passado é fundamental para progredir. Ele não disse como isso pode ser feito, mas ele traz essa ideia. Você pode discordar ou concordar. É importante que se posicione sobre isso. Conhecer o passado, a segunda ideia,
Conhecer o passado pode ser incômodo, porque é mexer com certezas ilusórias. Aquilo tem a ver com o poema do Drummond, não é? Em terceiro lugar, não conhecer o passado é negar a si mesmo, a escultura do garoto negro. Querer ser o seu opressor. Pode-se fazer aí uma relação com o pensamento freiriano de Paulo Freire. Em quarto lugar, a memória é importante e tentar apagar a memória ou substituí-la pode levar aos mesmos erros, aos mesmos perigos. Uma relação da ideia principal do texto sobre o Museu Nacional, né, do incêndio no Museu Nacional. E quinto, não importa só saber, mas aproveitar o saber no momento presente. Ideia do Walter Benjamin, certo? Então é isso que você vai precisar articular no seu texto de forma a concordar, discordar, trazer elementos da vida cotidiana e da história, do momento atual, para exemplificar isso e etc. no desenvolvimento do teu texto. E aí como que a FUVEST vai avaliar o seu texto? Isso é importante você conhecer como é feita a avaliação para poder ter uma ideia de como seu texto precisa ser bem desenvolvido de acordo com certos critérios e aspectos. Ela, a FUVEST, explica no manual do candidato que ela avalia as redações conforme 3 quesitos e aspectos. Com certeza você já leu isso no manual da FUVEST, não é? Não leu, daquelas letrinhas pequenininhas lá no final do manual. Diz o seguinte, são 3 aspectos. O primeiro aspecto avaliado é o desenvolvimento do tema e a organização do texto dissertativo argumentativo. Este quesito, este critério, este aspecto avaliado tem peso 4, é o de maior peso, ou seja, o que mais vale para a FUVEST é como você desenvolve o tema e organiza o texto dissertativo argumentativo, ou seja, se posicionando, trazendo críticas, fazendo argumentação não só com opiniões, mas com argumentos que embasem, etc. O segundo critério é a coerência dos argumentos e a articulação das partes do texto, a famosa coerência e coesão. Essa tem peso 3, um pouquinho menos que o desenvolvimento do texto, mas ainda assim um peso razoável, né? Não é tão desvalorizado em relação. Assim como a correção gramatical, que é o terceiro aspecto. Correção gramatical, adequação vocabular, aquilo que nós falamos no nosso vídeo 5 da módulo 1, sobre como adquirir o vocabulário dissertativo, dá uma olhada lá, certo? Porque isso aí também tem peso 3 e também está relacionado à avaliação que a FUVEST faz. Vamos olhar para cada um desses aspectos brevemente aqui, ó. O aspecto 1, ele avalia o quê? Né? O desenvolvimento do tema. São colocadas algumas perguntas que o avaliador tem que responder enquanto lê o seu texto. Esse texto que eu estou a ler aqui, sou avaliador, estou lendo o seu texto. Este texto é uma dissertação argumentativa? Predomina uma dissertação, tem argumentos, etc. Ele desenvolve o tema proposto, ou tangenciou o tema, falou de outras coisas e não do principal que deveria ter falado. Este texto, ou este autor do texto, foi capaz de ler e relacionar as ideias da coletânea? Então você foi capaz de ler e relacionar as ideias da coletânea? Os textos de apoio têm que trazer aquelas ideias da listinha que nós falamos. E o autor revela a capacidade crítico-argumentativa de poder se posicionar, de concordar em certos aspectos e falar por que concorda, e discordar em outros e dizer por que discorda. Aqui é importante evitar paráfrases, né, dos textos da coletânea. Não é só ficar copiando com palavras diferentes, aquilo que está lá nos textos de apoio. Não é só ser expositivo, falar o que cada um disse. Você tem que se posicionar com relação àquilo e argumentar. Com relação à coesão e coerência, o segundo aspecto. Esse quesito ele avalia o seguinte: os argumentos são coerentes entre si e com a tese que eles defendem, que os argumentos defendem? Então o argumento tem que ser coerente com a sua tese. As frases e os parágrafos, eles estão bem articulados, ou seja,
Um parágrafo tem uma relação de progressão com o parágrafo seguinte, tem relação entre as ideias dele e como que eles estão articulados. É o uso dos conectivos, né? Fazer a coesão. Portanto, assim sendo, não obstante, por outro lado, colocar essas coisas que amarram, essas palavrinhas que amarram e costuram o teu texto. O texto foi bem planejado. Se você não viu, não sabe planejar um texto ainda, procure a nossa live número 3, certo? Vou colocar o linkzinho aqui no card para você. Procura a live número 3, em que a gente faz um planejamento de texto e eu coloco lá, até com o link para você baixar, um guia de planejamento para fazer a progressão das suas ideias, para pensar em que ideia vai relacionar com a outra e o que precisa ter no teu texto. A progressão das ideias, isso é avaliado no texto 2, e principalmente também saiu do senso comum, ou seja, extrapolou aquilo que é a ideia normal e comum. Nós temos um vídeo que fala sobre tipos de argumentos, lá eu explico um pouco o que é esse senso comum, uma ideia que todo mundo sabe. Então, se você ainda não assistiu a este vídeo, procure lá no módulo 1 o vídeo sobre tipos de argumentos e a sua articulação, tá bom? No aspecto 3 da avaliação da FUVEST, é visto se o uso da norma padrão está correto, né? Está bem feito, se há clareza na expressão das ideias, então usar muitas inversões e etc. no texto, deixar o sujeito muito longe do seu complemento, com frases, né, coordenadas e subordinadas no meio, às vezes pode trazer uma obscuridade para o seu texto, tira a clareza. Então, pense em escrever de uma forma um pouco mais em ordem direta, etc. Coloca qual é a opinião, qual é a ideia principal e depois desenvolve, não vai desenvolvendo no meio, assim, que fica uma coisa até um pouco menos clara. Por mais que esteja com o uso da norma padrão, pode não ter clareza. E a riqueza de vocabulário, que nós já falamos para você, né? Que você tem que adquirir com leituras de textos, com palavras novas que passe a conhecer e evitar clichês e frases feitas. Isso está no manual da FUVEST, você precisa fazer. Deixa de usar aquela diga-me com quem andas, te direi quem és, tá bem? Como que é feita a soma da pontuação da FUVEST? Se você sabe, se você não sabe, fique sabendo, a FUVEST, a redação, ela vale 50 pontos, tá bem? Cada um desses quesitos, desses 3 quesitos aí que a gente viu, cada um deles recebe uma nota de 1 a 5. E aí é multiplicado pelo peso. Quesito 1, 1 a 5 vezes 4. Quesito 2, 1 a 5 vezes 3. Quesito 3, 1 a 5 vezes 3. Somam-se os pontos, você tem sua nota. Exemplo de matemática avançada, porque eu sou péssimo nisso, vou te dar um exemplo, não é? Se no quesito 1 você teve uma nota 3 de até 5, isso é multiplicado por 4, você fica com 12 pontos. No quesito 2 você teve uma nota 3,5, isso é multiplicado por 3, 10,5. Você já está aí com 22,5. E aí você tem o quesito 3, você tem nota 3 também. Teve ali uns desvios gramaticais, etc. Não ficou tão claro o seu texto, usou subordinadas e com erros de ortografia. E você teve uma nota 3. Multiplica por 3 mais 9. Você já tinha 22,5 mais 9, não conta difícil. A sua pontuação final foi 31,5 em 50 possíveis. É uma nota razoável, boa, não perfeita, tá bem? Então vamos ver um exercício, não é? Para terminarmos este vídeo. É hora de pôr a mão na massa e vai escrever o texto da FUVEST. O que você vai fazer nesse exercício? Escrever esse texto da proposta que nós analisamos. Depois que já fizemos tudo mastigadinho, as interpretações, vimos as ideias, etc., vai ficar mais fácil. De repente você já escreveu esse texto, não foi muito bem, tenta de novo. Isso é sempre importante, fazer, refazer e refazer. Senão você continua a cometer o mesmo erro. Não faça isso. Tem que corrigir o erro. Senão não entra na cabeça a nova forma de fazer. Se você já até fez uma reescrita desse texto e tal, já está cansado de ver esse texto da FUVEST, passa para o próximo exercício. Quer ver? Eu vou jogar na tela para você. Vamos tentar fazer a interpretação por conta própria. Então você mesmo vai buscar aí uma proposta da FUVEST, que foi o que nós analisamos, e vai fazer essa análise e interpretação dos textos.
anotando aí as ideias principais, vendo parágrafo por parágrafo, trecho por trecho, a ideia principal do texto, que relação tem com o outro, certo? E montar o projeto, o esboço do texto, tá bem? Já com o nosso planejamento. E foi isso, galera, foi isso. O resumo do nosso vídeo de hoje, que pode ser qualquer dia de qualquer ano, né? Nesse vídeo nós vimos uma proposta de redação da FUVEST, como que ela é apresentada, fizemos a interpretação dos textos, desvendamos aí um pouco sobre o que é o estilo de texto da FUVEST, o que este vestibular espera encontrar no texto que você escreve e quais são os critérios de avaliação e de pontuação do vestibular. E o que nós veremos no próximo vídeo? No nosso próximo vídeo, nós vamos analisar uma proposta da VUNESP, tá bem? Ou UNESP, se você preferir, porque a VUNESP faz vários concursos diferentes. Vamos fazer de novo a interpretação desses textos, pensar sobre qual que é o estilo de texto que a UNESP espera e quais são os critérios de avaliação do vestibular da UNESP, tá bem? Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Se você não gostou, dê dislike e comente. Diga por que gostou ou não gostou. Comente aí meus erros, deve ter um monte aí no meio da coisa e tal, ter relacionado alguma coisa que não tem. Porque isso faz parte e é interessante para que melhoremos, tá bom? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ligue o sininho para você receber as notificações. Temos lives semanais em que analisamos temas, desenvolvemos parágrafos, etc. E doe alguma coisa aí no Doe Quanto Quiser, o primeiro link que tem na descrição para nos ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado. O vídeo é longo, eu sei, os vídeos deste módulo principalmente, porque a gente esmiuça e faz uma interpretação dos textos, das propostas, certo? Em outros módulos e outros vídeos são um pouquinho menores ou são maiores. É como o seu texto dissertativo, tem que ser do tamanho que precisa ter para cada coisa, não é? Se você quer ter uma nota boa, você fica até o fim. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.